graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez para anunciar a palavra da vida, a palavra da salvação, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Posso ir fazendo Ele é tudo que neles há. Está escrito. Jesus Cristo disse: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus Cristo dá um exemplo, dizendo: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens nos ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaac, e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Amém. Jesus Cristo deu um grandiosíssimo alerta nessa escritura. Jesus Cristo falou sobre a necessidade do ser humano entrar pela porta estreita, porque chegará um tempo em que muitos tentarão entrar, mas não vão poder, não vão ter possibilidade de passar pelo caminho que leva à salvação. Por isso também, o profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículos 6 e 7, o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto. E logo após diz: deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar. Então Jesus Cristo diz, onde nós acabamos de ouvir na Escritura, que nós devemos entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar um dia, mas não poderão, não conseguirão a salvação, porque Jesus Cristo está muito perto de voltar. E como Ele mesmo disse, dando o exemplo, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, muitos tentarão bater na porta para Ele abrir, mas não irão conseguir de maneira nenhuma. Mas Ele dirá: quem são vocês? Apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não sei de onde sois. É o que vai acontecer com esse mundo, sobre as pessoas que não quiserem de maneira nenhuma se arrepender dos pecados e fazer a vontade de Deus, porque até o dia de hoje a porta está aberta. Por isso também Cristo diz no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, esse passou do caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Cristo veio a esse mundo para levar o pecado de todos nós, não somente os nossos, mas até das pessoas que irão nascer amanhã. E se um dia elas crescerem e pecarem, Cristo morreu pelo pecado delas também, mas é necessário que elas reconheçam isso, se curvem diante dele e façam a sua vontade, porque Deus amou esse mundo de uma tal maneira para não destruir essa terra, como Deus fez lá no passado, enviando as águas do dilúvio, onde sempre nos é lembrado, todas as vezes que chove e o arco-íris aparece nos céus. O arco-íris não é um símbolo para nós olharmos e ficarmos tirando foto, achando a coisa mais bela do mundo. O arco-íris é um lembrete que Deus colocou no céu para mostrar o pacto, para mostrar o concerto que Ele fez com o ser humano, quando as águas do dilúvio secaram sobre a face da terra. Porque por causa do pecado e da maldade, Deus se arrependeu um dia de criar o ser humano e enviou um dilúvio de água sobre a face dessa terra. Choveu 40 dias e 40 noites. Durante 1 ano e 10 dias
as águas estiveram sobre a face da terra. Todas as pessoas que habitavam aqui morreram, desde os animais do campo, os insetos, as bactérias, as aves dos céus e também o ser humano. Apenas Noé, quem estava dentro da arca, sobreviveu. Mas todo mundo que habitava nessa terra morreu, porque se esqueceram de Deus. A nossa época não é diferente, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Muitas pessoas, infelizmente, em nossa época não acreditam mais na volta de Jesus Cristo. Mas isso é verdadeiramente mais um grandioso sinal que está muito perto. Um dos sinais, porque em verdade nós estamos vivendo os últimos momentos da existência desse mundo. O governo do anticristo tem se estabilizado nessa terra. Tem as pessoas que não querem enxergar, ou as que realmente não conseguem ver, é que não percebem essa tão grande realidade. Observem que este ano foi publicado em todos os países do mundo, inclusive do Brasil, a nova agenda da ONU. Se reuniu todos os países que participam da ONU, eles projetaram uma nova ordem mundial. Se você pesquisar no Google, você vê. O nome disso é Agenda 2030. É uma agenda que teve o início este ano e vai se cumprir totalmente até 2030. São 169 objetivos que serão cumpridos ao decorrer desses 8 anos, porque agora estamos no dia 1º de janeiro de 2022, até 2030, esses 169 objetivos serão cumpridos. Todos os países do mundo se reuniram em um só propósito para cumprir essas etapas. As etapas principais são acabar com a miséria da terra, acabar com a fome na África, acabar com a violência, acabar com todo tipo de coisa que aflige a vida dos homens aqui nessa vida, onde nós vivemos. Aí você pode até pensar, mas isso é uma coisa muito boa. Sim, aparentemente é uma coisa boa sim, mas para quem conhece a Escritura sabe muito bem quem é que está detrás desse grande plano. É verdadeiramente o anticristo, porque está escrito que isso iria acontecer. Está escrito há mais de 2000 anos atrás, as profecias do nosso tempo presente, e todas elas estão se cumprindo uma após a outra, e muito mais agora que antes dos nossos olhos em nosso tempo, 2020, 2022 agora. A partir desse ano que nós entramos, será o início da implantação de microchips pela empresa de um grande inventor chamado Elon Musk. Um grande homem que tem revolucionado o mercado da tecnologia nos Estados Unidos da América. Ele tem fabricado chips, microchips, desde 2016 e que começará os implantes agora em 2022. As pessoas vão ter implantes, ele prometendo que as pessoas vão ter o problema mal de Alzheimer curado, e problemas também na medula, problemas na coluna e tantas outras enfermidades cerebrais serão sanadas com esse microchip. Bill Gates também tem desenvolvido um chip altamente tecnológico que será implantado nas pessoas. O interessante é que a patente que Bill Gates colocou nesse microchip que ele tem desenvolvido, sabe como é? O número da patente? 060606. É muito parecido com a marca da besta que está na Bíblia, não? Muito semelhante. Muito semelhante. O profeta Daniel, no capítulo de número 12, ele disse que nos últimos dias da existência desse mundo, a ciência dessa terra iria se multiplicar. O conhecimento dos homens iriam crescer de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Eu tenho 25 anos. Eu nasci em 96. Eu lembro que, quando eu era criança, os aparelhos celulares tinham aquela tecnologia bem fraquinha, 1G. 1G era a tecnologia. Apenas dava para fazer ligações. E mesmo assim não era tão boa a frequência, a qualidade das chamadas. Se nós observarmos o avanço da tecnologia de 50 anos atrás para cá, lembrando que eu tenho 25, só o que eu vi desde da minha época, quando eu era criança até o dia de hoje, foi um avanço que, observando a história, é como se a comparação fosse 25 anos mais do que mais de 1000 anos atrás. Porque desde quando Cristo veio a esse mundo até o século 20, a tecnologia nunca avançou tanto como de 50 anos atrás para cá.
foi um salto extraordinário, mas porque isso tudo já estava escrito. Que nos últimos dias a ciência dos homens iria se multiplicar grandiosamente, e os homens iriam correr de um lado para o outro. De um lado para o outro. Nós vemos tudo isso que está acontecendo em nossa época, escrito na Escritura. E Deus anuncia que nós abramos os olhos, porque até 2030, 2032, vocês podem ter certeza que todos nós conheceremos o anticristo. Ele será um governante que já está estabilizando o governo dele nessa terra. Ele irá governar todas as nações. Se você olhar as notícias, pode observar no Google. A partir desse ano que nós entramos, aqui no Brasil começará a ser testado cédulas digitais. O dinheiro físico, o dinheiro que nós usamos, papel que é impresso na Casa da Moeda, não será mais utilizado até 2030. Tudo vai ser digital. Não vai existir mais documentos físicos para que você ande na sua carteira. Tudo vai ser implantado em um chip, em algo que você vai carregar. Tudo isso eles prometendo que vai facilitar a nossa vida, que você não vai precisar mais pegar fila, mas tudo isso é para enganar a população desse mundo, para as pessoas seguirem a vontade do anticristo e seguirem o caminho da perdição. Tudo isso já estava escrito na Escritura há mais de 2000 anos atrás. E não somente há mais de 2000 anos atrás, porque o primeiro profeta a falar isso na Bíblia foi o profeta Enoque. Quem fala sobre ele é Judas, porque Enoque não tem livro na Bíblia. Mas Judas lembra a profecia que Enoque profetizou, que eis que é vindo o grande e terrível dia do Senhor, com milhares e milhares de seus anjos, para fazer justiça e juízo contra todos os ímpios, pecadores que falaram palavras de blasfêmia contra o Altíssimo Deus. Esse é o grande dia da vingança. E sabe por quê? Porque quando o anticristo começar a governar, essa terra passará por uma tribulação inimaginável. Em verdade, o anticristo vai governar esse mundo, porque sobre ele está escrito, e tem que acontecer. Mas quando o anticristo começar a governar, a princípio ele vai aparentar ser um homem muito bom, vai tirar a miséria do mundo. Isso vai acontecer até 2030. Por isso que nós sabemos que é ele que está por trás disso. Porque esse mundo já teve muitos presidentes, reis, teve vários, e cada país tem. Os próprios empresários faturam um lucro exorbitante que daria para acabar com a fome do mundo. E por que não acaba? Nunca acabou. Aí por que agora vai ser dessa maneira? É porque sobre o anticristo está escrito, e é ele quem vai fazer isso. Porque antes poderia se juntar os presidentes e mudarem o mundo, fazer disso aqui um grande paraíso. Mas por que não fizeram? É porque Deus não deixou fazer. Mas em verdade, a pessoa que executará tudo isso é o anticristo. Por isso que agora foi gerada a Agenda 2030. Pode pesquisar no Google, tem um PDF muito grande lá. Você pode pesquisar em qualquer idioma, de qualquer país que está lá. No Brasil, na Espanha, em qualquer país do mundo. Todos os países que tem união, na ONU, foi publicada essa agenda. Até 2030 tudo será cumprido. Tudo será cumprido. Mas o princípio dessa agenda, ela começou desde a época ali que Barack Obama venceu as eleições dos Estados Unidos da América. Eles tinham uma meta e eles cumpriram, mas agora essa é a etapa final, onde a tecnologia está tomando conta de todas as coisas. Estamos substituindo tudo pela tecnologia. Chegou agora essa tecnologia 5G. Muitas pessoas, quando vê o 5G, imaginam assim: agora nós teremos uma super velocidade da internet. Não se engane, porque não é apenas isso não. A tecnologia 5G, ela não vai apenas te dar uma internet super veloz. Não é isso. A tecnologia 5G, ela dá a capacidade para os operadores dela de monitorarem todas as coisas praticamente sem delay nenhum. Estão agora começando a fabricar eletrodomésticos e também lâmpadas que vão ser conectadas com 5G. Isso significa que as pessoas que se adaptarem a esse novo mundo que agora está se formando, todas elas irão verdadeiramente ser monitoradas. Eles querem tirar a liberdade das pessoas e irão conseguir sim tirar.
porque assim está escrito e assim tudo se cumprirá. Mas Deus, ele alerta os homens para que abram os olhos e escapem disso, porque esse 5G é uma tecnologia tão terrível e ao mesmo tempo tão extraordinária, que verdadeiramente as pessoas vão conseguir criar hologramas, irão conseguir revolucionar muitas profissões, como a própria medicina. É uma tecnologia espantosa, o 5G. Se você pesquisar no YouTube, a Vivo, recentemente, ela postou um videoclipe mostrando o 5G. O vídeo tem mais ou menos 1 minuto, outro tem 30 segundos. Eles ligam o aparelho na função holográfica. É uma coisa espantosa. Mas alguém que está lá do outro lado do mundo, se ligar para você em 5G também, um holograma, a pessoa fica na sua frente, holograficamente ele se forma na sua frente. Uma coisa que a gente só via em filmes dos anos 80, 90, 2000 de ficção científica. Hoje em dia isso está se tornando realidade. Aí você pode até pensar, poxa, mas que coisa revolucionária, que coisa bacana. Não se iluda dessa maneira tão como se fosse uma criança assistindo um desenho, não. Porque tudo isso é para controlar a humanidade. Eles irão mudar a maneira que se trabalha em muitas profissões, como a medicina, por exemplo. Eles irão fazer cirurgias à distância, porque não vai ter delay, apenas com máquinas. Aí você pensa, mas isso é bom. Aparentemente sim, mas também isso significa que todos nós seremos monitorados. Tudo isso é um cenário sendo orquestrado e organizado para o anticristo. Quando governar, nenhum de nós conseguia escapar dele. Porque, por exemplo, Elon Musk vai jogar a internet aqui nesse Brasil inteiro agora, inclusive na floresta amazônica, com esse 5G. Tudo vai ser sem fio, internet via satélite. Tudo vai ser altamente tecnológico e as pessoas estarão na palma da mão do anticristo. Imagina esse mundo todo chipado, imagina essa terra toda controlada. Eles ainda têm a grande cara de pau de dizer assim: ah, mas esse microchip aqui, ele não tem localização ativada não, porque ele só ativa quando o celular bate nele. Eles querem enganar as pessoas na cara dura. Mas as pessoas que colocarem esse microchip, verdadeiramente elas vão ser monitoradas de dia e de noite. Os próprios aparelhos que nós usamos hoje em dia, os mais modernos, eles escutam a nossa voz o tempo inteiro. Escutam o tempo inteiro. Aparelhos modernos, como por exemplo o iPhone e também alguns da linha S e da linha Note da Samsung, eles têm um robozinho chamado Bixby. Esse robozinho, você fala com ele. Às vezes o celular está parado assim, você está na sua casa conversando, o robozinho fala com você, porque ele pensa que você falou com ele. Tudo é monitorado. Os eletrodomésticos serão monitorados também, porque eles estão prometendo que vai ajudar as pessoas com isso, conectados na internet, para a sua geladeira, quando gelar a água, o suco, ela vai falar com a voz. O suco que você colocou está pronto. Essa é a tecnologia que está chegando agora. E até 2030, tudo isso será substituído. As lâmpadas, as tomadas, tudo vai ser conectado no 5G. Uma internet revolucionária, mas que por trás de tudo existe um poder espantador e estrondoso, que é para controlar todas as pessoas, porque não vai ter como fugir. Vai ter sinal de internet em todo canto. Em cima do Monte Everest, uma das maiores montanhas do planeta Terra, debaixo do mar, não vai ter como se esconder nunca, na floresta, em nenhum canto. Tudo será monitorado e as pessoas estarão na palma da mão do anticristo. A China, ela já mudou toda a maneira de viver naquele país. Lá as pessoas são monitoradas através da detecção facial. Todo mundo que mora na China, o país mais populoso do planeta Terra, é monitorado. Todo mundo. Todo mundo. É uma tecnologia tão avançada que agora vai se espalhar pelo mundo, porque lá já tem 5G. No Brasil chegou agora há pouco, lá na China já tem há mais tempo.
É uma tecnologia tão avançada que o povo passa na rua, pode passar correndo, que a câmera pega, mostra o seu rosto, sua idade, seu endereço, mostra tudo. Tudo é monitorado. Assim também será o controle do anticristo no mundo inteiro. Então, a China tem desenvolvido esse projeto de manipulação e tem aplicado isso lá. Todas as pessoas são monitoradas. Todas as pessoas são controladas na China. As pessoas até para conseguir tirar um crediário, comprar alguma coisa ou viajar, elas, se tiverem uma má reputação, de acordo com a detecção que sair do diagnóstico dela, ela não pode viajar, ela não pode de maneira nenhuma tirar um cartão de crédito. Não pode. As pessoas são o tempo inteiro julgadas com vara de ferro ali dentro. Assim também será o governo do anticristo, e muitíssimo pior, porque está escrito que ele terá uma boca. O anticristo, ele vai ter uma boca, ele vai falar palavras, ele vai ter uma mente extremamente admirável, porque as pessoas vão ver a maneira que ele fala, a maneira que ele resolve os problemas desse mundo. E até 2030, 2032, todos nós o conheceremos. Podem ter certeza. Podem ter certeza. Mas, do mesmo modo que eu tenho falado sobre o anticristo, também temos que estar atentos e alertas, porque Jesus Cristo voltará. As pessoas que sofrerão no governo do anticristo serão as pessoas que vão ficar nessa terra. Porque, embora todos nós iremos conhecer o anticristo, sim, nós não passaremos pelo rigor do seu juízo. Porque as pessoas que obedecerem os mandamentos de Deus, só apenas essas conseguirão escapar. As pessoas que obedecerem os mandamentos de Deus, essas pessoas serão levadas por Deus. Porque Jesus Cristo vai vir e vai arrebatar as pessoas salvas. Jesus Cristo vai arrebatar as pessoas que obedecerem os mandamentos dele, que está na Bíblia. Não são todas as pessoas que serão arrebatadas. Não serão. Mas verdadeiramente as pessoas obedientes. Porque nem todo mundo que está na igreja subirá. Apenas as pessoas que obedecem a palavra que está na Bíblia Sagrada, essas serão salvas. Porque quando Cristo voltar e levar todas as pessoas obedientes para o céu, o anticristo, ele entrará na fase do rigor dele nesse mundo. Ele vai mostrar a face dele, e as pessoas não vão poder comprar nem vender, a não ser aqueles que não tiverem a sua marca. As pessoas que tiverem a marca apenas poderão comprar e vender. Quem não tiver a marca dele não vai poder viver socialmente nesse mundo. As pessoas que não tiverem a marca da besta não conseguirão mais continuar nessa terra, mas vão ter que fugir de alguma maneira para tentar escapar. E Deus abrirá os selos, tocará as trombetas e derramará as taças da ira dele nessa terra. A grande tribulação chegará e os homens vão procurar a morte, está escrito, mas a morte fugirá deles. Jesus Cristo disse que aqueles dias serão como o dia de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, quando de repente Noé entrou na arca e o grande dilúvio chegou sobre a face da terra e pegou a todos de surpresa, e nenhum escapou. Assim também será a vida do Filho do Homem, Jesus Cristo. E Cristo disse: estando duas no campo, será levada uma e deixada a outra. Estando dois trabalhando no moinho, será levado um e deixado o outro. Estai, pois, atentos, porque não sabeis em que hora há de vir o Filho do Homem. Mas verdadeiramente Cristo voltará. Cristo voltará e pegará esse mundo de surpresa. Esse mundo, Cristo disse, ele passará um sofrimento tão grande naqueles dias que nunca houve sofrimento tal como vai haver naqueles dias. Um sofrimento tão inimaginável. E o apóstolo João viu isso. O apóstolo João disse que quando chegar uma época
da tribulação, os homens, eles vão procurar a morte. Eles vão tentar se matar, vão correr de um lado para o outro. Mas Deus não vai deixar nenhum deles morrer. Deus vai tirar a morte, o poder da morte deles. Eles vão sofrer aqui nesse mundo, mas não vão conseguir morrer de jeito nenhum. Porque imagine as pessoas chegarem a um ponto, ao ápice, de quererem morrer para não presenciarem ou continuarem sentindo o que sentirão naqueles dias. Há pessoas aqui nessa terra que passam por coisas na vida muito complicadas, eu sei disso. E muitas delas, por não resistirem, tiram a própria vida. Você sabe que para uma pessoa chegar a fazer isso, ela faz porque está vivenciando uma situação muito difícil para chegar a ter a própria vida. Imagine o que o apóstolo João viu, os homens desse mundo querendo tirar a própria vida por causa da desgraça que vai vir sobre a face dessa terra. Mas Deus não vai permitir nenhum deles morrer, nenhum deles. Porque Deus tem poder sobre todas as coisas. E Deus, se quiser, Ele tira o poder da morte e Ele vai fazer isso lá. Por quê? Porque as pessoas terão que suportar o juízo da ira de Deus. Deus até o dia de hoje abriu e permanece com a porta aberta da salvação. Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelo pecado de todos nós que aqui estamos e também de todas as pessoas que viveram antes de nós. Mas verdadeiramente nós temos que atentar e reconhecer essa tão grande realidade, porque Ele não morreu apenas para as pessoas anualmente ficarem comemorando a Semana Santa, ficarem comemorando o Natal em dezembro, não, nada disso. Cristo veio a esse mundo para salvar o homem do inferno, porque o inferno é real e Cristo veio para morrer, levando a culpa que era minha e sua sobre Ele, para que nós, pedindo perdão a Ele, alcance o perdão e a salvação das nossas almas, tendo o nome escrito no livro da vida. Porque está escrito que aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quando os homens eles se arrependem dos pecados e eles confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando as pessoas elas buscam um contato com Deus através de Jesus Cristo, quando as pessoas leem a Bíblia e obedecem o que nela está escrito, crendo que Jesus Cristo salva a sua vida, lá no céu Deus escreve seu nome. Amém. No livro da vida. E quando nós partimos desse mundo, hoje ou amanhã, ou daqui 10 anos, ou quando o arrebatamento chegar, nós seremos salvos. Mas as pessoas que viverem de qualquer maneira, da maneira que querem nesse caso, e não se importarem de seguir os mandamentos da palavra de Deus, elas jamais alcançarão a salvação. Isso é muito seríssimo. Cristo não veio de maneira nenhuma para que nós comemoremos o Natal no dia 24 e 25 de dezembro, não, de maneira nenhuma. Jamais. Ele veio e foi crucificado levando a ira de Deus sobre ele. Porque Deus ele se ira por causa do pecado. O pecado causa ira ao Deus Criador de todas as coisas. Porque você acha que Deus destruiu o mundo no passado com as águas do dilúvio? Porque você acha que Deus enviou Jonas até Nínive para pregar para o povo de Nínive? Jonas não quis ir. Deus fez ele ir à força pregar para Nínive. Fez uma baleia engolir ele e deixar ele lá. E ele pregou, dizendo: se arrependam, porque a ira de Deus tem se acendido contra vocês. O pecado de vocês tem subido até os céus. E se vocês não se arrependerem, em 40 dias Deus destruirá Nínive. Essa foi a mensagem. E assim Jonas pregou. O povo de Nínive se arrependeu dos pecados e Deus não destruiu Nínive. Mas eu mostrarei a você 4 lugares que fizeram diferente. Sodoma, Gomorra, Ademais e Zeboim, cidades que existiram, países do passado. Esse povo era perverso. O povo de Sodoma e Gomorra era um povo profano, blasfemo e abominável, ao ponto de quererem estuprar os 2 anjos que foram buscar Ló para tirarem Ló de Sodoma.
O povo de Sodoma e Gomorra era um povo louco, era um povo obstinado, era um povo que não se importava com Deus. Uma cidade repleta de abominações, homens que se esqueceram totalmente da lei do Senhor, seguindo as piores abominações que a consciência humana pode imaginar e praticar, ao ponto de quererem estuprar 2 anjos. Deus sabe o que fez? Fez chover fogo e enxofre dos céus, matou todo mundo que morava em Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Todo mundo morreu e foi para o inferno, condenado pela ira de Deus. Porque está escrito, Salmo 7, versículo 11 ao 13, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem pecador não se arrepender dos seus pecados, Deus afiará a sua espada. Ele já está com seu arco aparelhado, e para esse tal homem Deus preparou setas mortais. Também está escrito no Salmo 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Também está escrito Salmo 89, versículo 14. E também a mesma coisa está escrito no Salmo 97, versículo 2. A seguinte coisa: que o trono que o Senhor Deus se assenta é formado por justiça e julgamento. Deus é um juiz justo, e Ele julgará a minha vida e a sua um dia. Basta apenas fecharmos os olhos, como está escrito no capítulo 9 do livro de Hebreus, no versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois da morte o julgamento da nossa alma. Há pessoas que acreditam que quando a gente morre, nós ficamos dormindo, esperando o dia do julgamento, mas isso não é verdade. A Escritura mostra algo totalmente diferente. Quando nós partimos desse mundo, basta fecharmos os olhos. Na mesma hora, ou a pessoa sobe para o céu, ou desce para o inferno. É assim que funciona a vida após a morte. Jesus Cristo, Ele contou para nós, e está na Bíblia, como é a vida após a morte. Leia, está no Evangelho que Lucas escreveu. Lucas, capítulo de número 16, versículo desde o 19 até o versículo 31. Jesus Cristo contou como é a vida após a morte. Cristo contou a vida de 2 homens que viveram nesse mundo, 2. Cristo falou assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Este homem vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que tinha um corpo cheio de chagas, que jazia na porta do rico. Ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E está escrito que um certo dia, Lázaro, o mendigo, ele morreu. Ele morreu. Cristo disse que quando esse homem morreu, desceram anjos do céu, lá onde Lázaro estava, e pegaram a alma dele e levaram lá para o paraíso, na mesma hora. Levaram Lázaro para o paraíso na mesma hora, após ele morrer. Então Jesus Cristo disse que quando morreu o rico, um tempo depois morreu o rico. Cristo disse que quando o rico morreu, na mesma hora, ele fechou os olhos. Quando ele abriu os olhos, porque na terra nós fechamos os olhos, quando a pessoa morre, ela fecha os olhos. Mas quando ele abriu os olhos, porque a morte e a vida ela é assim, ó, é rapidinho. Fechou os olhos aqui e abriu lá. É como um abrir e fechar de olhos, é muito rápido. Quando ele morreu na terra, ele apareceu lá no inferno, na mesma hora. Jesus Cristo disse como é que ele estava lá no inferno. Jesus falou assim: eu rico, abrindo os olhos, ele estava no Hades. Hades, a tradução de Hades é mundo dos mortos ou inferno. Ele estava no inferno. Abriu os olhos e ele estava no inferno. Então, que o nariz também é só parar para pensar e enxergar. Que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá linda como a vida, tá de máscara. Sou simpatia, sou bem empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Quem
E quando aquele rico, ele abriu os olhos, ele estava no inferno. E Jesus Cristo disse que o rico, estando no inferno, ele olhou para cima, porque do inferno dá para ver o céu. Quem está no inferno hoje consegue ver quem está no céu. Ele olhou lá para cima, ele estava lá embaixo, ele olhou para cima. Cristo disse, ele erguendo os olhos, ele viu aquele mendigo que vivia na porta dele, ele viu lá em cima do paraíso. E ele, vendo o mendigo que vivia na porta dele, que antes era um mendigo, agora estava no céu, bem e feliz, quando ele olhou para cima, ele viu aquele mendigo que vivia na porta dele. E ele pediu ajuda ao mendigo, ele falou assim, diz para Abraão, diz para Lázaro vir aqui, aonde eu estou, com a ponta do seu dedo molhado com água para tocar na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Observem a situação desse homem rico. Jesus Cristo disse que ele chegando no inferno, ele olhou e ele viu aquele homem que era mendigo na terra, ele viu lá em cima. E ele pediu ajuda ao homem que era mendigo, com um dedo molhado com água, para tocar na língua dele. Ele queria apenas um dedo molhado com água, para você imaginar, tentar imaginar a sede que aquele homem não estava sentindo. Então, ele disse que estava sendo atormentado em um fogo, e um fogo queimando o rico. Então foi respondido para ele a seguinte coisa: lembra-te que tu tiveste teus bens em tua vida, mas ele aqui, Lázaro, só teve males. Agora, ele está sendo consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se quisessem passar para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então o rico viu que não tinha jeito para ele. O rico pediu um pouco de água no dedo, não teve jeito. O rico pediu ajuda, não teve jeito. Mas como nós não morremos, apenas nos mudamos. A vida não acaba aqui e nem do outro lado. E isso nós vemos nessa história que Jesus Cristo contou. O rico lá no inferno, ele lembrou da família dele que estava na terra. O rico lá no inferno lembrou da família dele que estava viva na terra, porque ele morreu, mas a família ficou na terra, claro. Ele falou assim: eu te peço então que tu mandes ele, Lázaro, ir lá na casa da minha família, porque eu tenho 5 irmãos. Porque se ele avisar para eles lá, eles não vão vir também para esse lugar ter tormento onde eu estou. Então, foi respondido para o rico: lá na terra, eles têm Moisés e os profetas. Ouça ele. Deixa eu ver se minha mulher mandou mensagem. Aí o rico disse: não, mas se ele fosse lá na terra, se ele voltasse da morte, fosse lá, eles iriam se arrepender, iriam acreditar nele. Aí foi respondido a última coisa para o rico, e ali encerrou-se o assunto. Foi dito: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Isso significa que, para nós sabermos que existe, devemos acreditar. Nenhum de nós deve pagar para ver. Nenhum de nós deve duvidar, pagando para ver se o inferno existe ou não, se o céu existe ou não. É claro que existe. É claro que existe. Isso é um fato absoluto. E verdadeiramente, as pessoas que não andarem conforme os mandamentos de Deus que nos foi entregue para todos nós, irão para esse lugar. Por isso que Cristo veio, para nos livrar do lugar de tormento eterno, o inferno. Porque a vida não acaba aqui, e todos nós iremos ser julgados um dia, e não tem como fugir de maneira nenhuma desse tão grande julgamento que acontece logo após a gente morrer. Está escrito no Salmo 89, versículo 48. São 2 perguntas que estão escritas nesse salmo, no versículo 48. Está escrito 2 perguntas: quem aqui viva e não conheça a morte? Essa é a primeira. A segunda: ou quem poderá livrar sua alma do poder do mundo invisível? Ninguém. Ninguém consegue viver e não morrer. A outra coisa: ninguém também
consegue escapar da eternidade? Ninguém. Porque todos nós iremos partir desse mundo um dia e iremos nos deparar com a eternidade. Todos nós iremos ser julgados individualmente. O homem mais sábio do mundo, que nasceu de uma mulher, foi o rei Salomão, filho do rei Davi. Deus deu uma sabedoria àquele homem tão extraordinária, que Deus disse que ninguém haveria tão sábio outra vez nessa vida como ele. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia. Escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. No capítulo 12 do segundo livro que ele escreveu, capítulo 12 de Eclesiastes, versículos 13 e 14, ele disse assim: que o final de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que nós fizermos, bem ou mal, e até aquilo que está encoberto, Deus trará a juízo. Também está escrito nas 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 11 e 12, está escrito, o apóstolo Paulo fazendo memória de uma profecia que Deus disse pela boca dos profetas. Ele disse: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também está escrito na outra carta, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 10, está escrito que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta da nossa vida pelas coisas, pelas obras que temos praticado no corpo, bem ou mal. Também está escrito na carta aos Filipenses que Deus deu um nome a Jesus Cristo, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Esse é o destino da humanidade, esse é o destino de todos nós, é estarmos diante do grande julgamento que vai acontecer 2 vezes na vida de cada um de nós. O primeiro é o julgamento que eu falei agora há pouco, após a morte. Mas haverá ainda outro julgamento, um julgamento mais terrível ainda. O apóstolo João viu esse julgamento, o julgamento do juízo final, onde as pessoas que estão nos céus vão sair de lá e vão comparecer no julgamento. As pessoas que estão no inferno vão sair de lá e vão comparecer no julgamento. Mas cada uma delas terão destinos diferentes. Uns muito melhores, outros muito piores. Porque está escrito pela boca do profeta Daniel, no capítulo de número 12, versículo 2. O profeta disse: eis que nos últimos dias muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O apóstolo João, ele viu esse grande dia acontecer. O apóstolo João viu a grande revelação do Apocalipse. O apóstolo João viu a visão que Deus mostrou para ele no final de todas as coisas. Tudo Deus mostrou para o apóstolo João está aqui. O apóstolo João, no capítulo de número 20 do livro, ele escreveu a visão do juízo final, o segundo julgamento que todos nós iremos comparecer também. O apóstolo João disse, do versículo 11 ao 15, a seguinte coisa: e vi um grande trono branco, e também ouvi o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então João vai dizer agora que ele viu toda a humanidade lá. Ele diz: e eu vi os grandes e os pequenos que estavam diante do trono. Quando ele diz grandes e pequenos, não é a altura da gente não. Não é gente maior e nem menor não. Quando ele diz grandes e pequenos, é que todo mundo será julgado. Os presidentes, os reis que existiram,
os juízes, os advogados, as autoridades, as pessoas influentes da sociedade, as pessoas pobres, as ricas, as pessoas que são classe média, as pessoas que estão na rua, em situação deplorável, todo mundo comparecerá. Por isso que ele diz, os grandes e os pequenos. Isso é uma expressão que significa as classes do mundo. Todo mundo vai comparecer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Para Deus não tem essa coisa de rico nem de pobre. Para Deus todo mundo é igual. Não existe isso para Deus. Deus trata todo mundo igual. Não faz acepção de pessoas. Então João disse que viu os grandes e os pequenos que estavam diante do trono. Aí João disse que viu outra coisa. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Quem é o livro da vida? Quando João disse que viu os livros sendo abertos, é porque a minha vida e a sua, ela é arquivada lá no céu. A minha vida e a sua, ela é registrada lá em cima. As obras que nós fazemos aqui nesse mundo, bem ou mal, ela é escrita lá em cima. Deus vê tudo. Está escrito que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. E Ele faz que o sol dele e a chuva dele caia sobre todos, os maus e os bons. Deus vê tudo e nada está oculto diante dos seus olhos. Nada foge da visão do Senhor Deus, do Altíssimo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses livros vão ser abertos. João viu eles sendo abertos. Nós seremos julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as nossas obras. Nós seremos julgados pelos que nós fazemos. E João viu outro livro também, que é o livro da vida. E João disse, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí João disse que a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e também o mar, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E João disse, e aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida, naquele outro livro, aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Este é o segundo grande julgamento que todos nós passaremos. E é impossível que nós escapemos disso. Impossível. Mas é muito possível sim escaparmos da condenação. Passar pelo julgamento não é problema nenhum. Não é problema nenhum passarmos pelo julgamento. O problema é passar pelo julgamento e ser condenado. Este é o problema. Mas é muito possível escaparmos da condenação. É muito possível. Por isso que Jesus Cristo veio a essa terra, a esse mundo, para anunciar a verdade, a palavra da vida. O único caminho que nos leva ao céu. O único caminho que nos leva até Deus. Porque está escrito no Evangelho que João escreveu no capítulo 14, versículo de número 6. Cristo disse, aberta expressamente, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também Jesus Cristo disse, no capítulo 8, versículo 32, do mesmo Evangelho de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também Cristo disse, que se o Filho do Homem vos libertar, ele estava falando dele mesmo, que se ele libertar alguém, verdadeiramente sereis livres. Cristo disse que as pessoas que vivem em práticas de pecado são escravas do pecado, porque não conseguem se libertar do pecado. Mas se Deus libertar o homem, ele nunca mais será preso em nada nessa terra aqui, jamais. É por isso que Cristo veio a esse mundo, para abrir a porta da salvação para todos nós que estamos. Porque Ele preferiu amar esse mundo de uma tal maneira, porque nenhum de nós, de maneira nenhuma, merecíamos isso. Ninguém merecia isso.
Mas Ele amou esse mundo de uma tal maneira, enviou o único Filho dele, Jesus Cristo, para vir a essa terra, levar a culpa sobre Ele, os pecados, as maldades que Deus ia descontar nessa terra aqui, igual Deus fez lá no passado, destruindo povos e nações. Ele fará outra vez quando Ele arrebatar o povo. Ele fará outra vez. Mas enquanto estamos aqui, a misericórdia de Deus está estendida sobre toda a terra, para que todo aquele que se arrepender, pedindo perdão a Jesus Cristo, Deus perdoar a pessoa e guiar ela pelo reto caminho, para que, quando for julgado, não seja condenado. Só há um caminho de escapar do julgamento. Este é através da obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 5 do livro de Gálatas, desde o versículo 16 até o 21, ele disse a seguinte coisa: um grande alerta e um conselho para todos nós. Ele disse assim: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Lei, nesse contexto, significa condenação. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: olhem, andem pelo Espírito, e não cumpram a vontade da carne. Não cumpram, não pratiquem o pecado, porque a carne da gente, Paulo está dizendo, ela cobiça, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, é uma batalha. A pessoa, ela é tentada a pecar, significa isso. Tem gente que não consegue, não tem muita força, acaba cedendo e peca de novo. Tem gente que tenta não pecar e peca de novo. É porque existe uma luta. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façamos o que queremos. Mas, se nós formos guiados pelo Espírito, pela palavra de Deus, não estamos debaixo da condenação. Aí Paulo diz, sobre lista de pecados, ele diz, as obras da carne são manifestas, as quais são. Então Paulo fala uma grande lista de pecados. Ele diz, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, as pelejas, as emulações, as dissensões, as heresias, as glutonarias, as bebedices, os homicídios, as ladroices, e todo tipo de coisas semelhantes a estas, as quais ele acabou de dizer. Ele diz que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará. Porque nós passaremos por um julgamento. E se as pessoas não se libertarem dos pecados que hoje praticam, como comparecerão diante desse julgamento? Reflita nisso. Se hoje você fosse comparecer diante do grande tribunal, hoje, como está a sua condição? Como está a estatura da sua situação? Como está? Porque nós seremos julgados pela lei de Deus. Deus, ele deu mandamentos aos homens, desde o princípio. No capítulo 19 e capítulo 20 do livro de Êxodo, Deus deu a primeira vez os 10 mandamentos. Deus deu a primeira vez os 10 mandamentos, que muita gente já conhece. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deus odeia a mentira, Deus odeia o engano, a falsidade. Deus ama a bondade, Deus ama o bem, mas Deus odeia a maldade, Deus odeia a violência, Deus ama a justiça, Deus ama a retidão, Deus ama o bom e reto caminho. Por isso que ele anuncia que cada um de nós, seres humanos, que temos a vida na palma da mão dele, porque a vida de todos nós está na palma da mão de Deus. Vivemos até o momento que ele quer que viva. Também, quando Deus não quer mais, Deus, ele corta as pessoas do mundo.
que morre todo dia muita gente, as pessoas que vivem pecando desenfreadamente, Deus mata elas. Deus vai só cortando do mundo, cada um. Nós vemos, por exemplo, a nossa época, infelizmente é uma época que morre muito jovem. Na nossa época, morre muito jovem. Sabe por que esse povo morre? Sabe por que muito jovem morre na nossa época? É muito simples entender isso, é muito simples. É muito simples. Jesus Cristo, Ele até lembrou esse mandamento que Deus deu lá no passado. O mandamento é: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Observe agora, que o Senhor teu Deus te dá. Quem dá o tempo da nossa vida é Deus. E Ele diz: honre o seu pai e honra a sua mãe. Deus, Ele deu um mandamento para os filhos obedecer o pai e a mãe. Observa a geração que a gente vive. O que nós vemos? Nós vemos uma geração rebelde. Nós vemos uma juventude rebelde, que não respeita nem o pai nem a mãe, não respeita ninguém. Chegaram no pico, no ápice do estrago. Os filhos não honram nem pai nem mãe hoje em dia. É raro. É raro ter um filho que respeita o pai e a mãe. É raro ter um filho hoje em dia. Isso é uma vergonha, mas é verdade. É raro ter um filho hoje que o pai diz: meu filho, não faça isso não. Aí ele vai e baixa a cabeça. É difícil uma mãe dizer assim: meu filho, minha filha, faça isso aqui. Ele deixa a mãe falando sozinho e sai pro mundo para fazer coisa errada, para se prostituir, para usar droga, para fazer todo tipo de coisa que a mãe e o pai nunca ensinou. Aí sabe o que Deus faz? Deus corta dessa vida aqui. Por isso que a nossa geração tem morrido mais jovem do que as maiores guerras que existiam na vida aqui, da história da humanidade. A juventude tem morrido aos montões. Por quê? Porque descumprem o mandamento de Deus. Descumprem o mandamento de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esta é a ordem para todos nós. Cada um de nós temos pai e mãe. Todos nós, independente da idade, todo mundo tem pai e tem mãe. Mas eu sei que as pessoas mais maduras, mais velhas, elas obedecem o pai e a mãe. Mas a juventude atual, ela é quem é muito rebelde, extremamente rebelde. A mãe dá um conselho, a mãe fica dentro de casa, sem dormir, cheio de olheira, cheio de angústia, sem sono, com insônia, sofrendo e chorando, pedindo a Deus para que livre o filho rebelde que saiu para a rua, para ir se prostituir, para ir usar droga. A mãe fica morrendo de tristeza dentro de casa junto com o pai, e eles ficam na rua. Você acha que Deus vai ver isso aí e vai deixar da maneira que está? Se arrependa, porque senão você vai encontrar a morte logo logo. Deus é quem abre a sepultura e Ele quem fecha também. Mas as pessoas que andam desobedecendo os mandamentos, nem que sejam poucos, elas irão morrer. E no final vai para o inferno. Essa é a realidade. Não adianta de maneira nenhuma a gente ficar criando ilusões e enfeitando a nossa consciência como se a vida fosse um mundo cheio de unicórnio, cheio de pônei. De maneira nenhuma. Essa é a realidade da vida. E é isso que nós devemos encarar e ter na consciência, nitidamente isso, todos os dias da nossa vida. Obedeça os mandamentos de Deus, porque Deus quer que os homens sejam salvos. Deus quer o bem da sua vida. Deus quer que você viva. Deus não quer que você morra. Quem quer que você morra é o Satanás, e os demônios, que fica todos os dias atormentando um monte de gente e levando eles pelos caminhos da perdição. Deus quer que os homens vivam e não morram. Por isso que Cristo veio a esse mundo, para que nós vivamos e não seja enganado indo pelo caminho da perdição. Só existe um caminho que leva à salvação. Este é o caminho da obediência aos mandamentos de Deus. É a porta estreita, que
chegará um dia onde os homens procurarão, mas não encontrarão mais. Porque quando Cristo levar o povo salvo, o povo que obedece à Escritura, que estão por toda a terra espalhados, quando Cristo levar, acabará a oportunidade. Enquanto estamos hoje aqui, nesse tempo presente, temos chance. Você está vivo hoje, você acordou hoje, enquanto muitas pessoas foram dormir ontem e fecharam os olhos para nunca mais abrir. Se você está vivo hoje, é misericórdia de Deus, porque está escrito que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são as causas da gente estar vivo nessa terra. Reconheça isso. Lembre-se dos mandamentos. Lembre-se dos mandamentos. Lembre-se dos livramentos que Deus já deu para a sua vida. E foram muitos ao decorrer de toda a história da sua vida nessa terra. Lembre-se dos livramentos que Deus te deu. Lembre-se das vezes que Deus te livrou da morte, das vezes que Deus te livrou do perigo e da perdição. Quem fez isso foi Deus, e você sabe disso. Reconheça isso, mas saiba também que Deus tem paciência. A paciência de Deus ela não dura para sempre, apesar que ninguém tem uma paciência como a de Deus. Chega um dia que acaba, embora seja muito grande. Deus é muito longânimo, porque Ele quer que os homens se salvem. Mas se os homens viram as costas para Ele e não se importam, pode ter certeza que a ira dele vem sobre esse tal homem. Verdadeiramente sim. O que existe é eternidade. Não existe purgatório. O purgatório ensina que as pessoas vão sofrer apenas pagar pelos pecados, depois sai do inferno e vai para o céu. Isso é mentira. Quem vai para o inferno não sai de lá nunca mais. Quem vai para o céu também não sai de lá nunca mais. Quem vai para o inferno vai sofrer eternamente. Cristo disse que é pranto e ranger de dentes. Cristo disse que o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, é tormento de dia e de noite. São densas trevas e escuridão para todo ou sempre, de eternidades a eternidades. Nunca, jamais haverá fim. É eterno. Está escrito dessa exata maneira. Esta é a vontade de Deus. Reflita nisso. Leia a Bíblia Sagrada, porque aqui no Brasil todos nós temos um grande privilégio de termos acesso à Bíblia. Muitas livrarias, até na própria internet, aplicativo de celular, tudo está diante de nós. O acesso à Bíblia Sagrada hoje está abrangente aqui no Brasil, em todos os lugares. Todos nós temos acesso à palavra eterna, à palavra de Deus, a palavra da verdade. Todos nós temos. E verdadeiramente não podemos desprezar isso jamais, de maneira nenhuma. Oi. Muito obrigado, viu? Para você também. Então, de maneira nenhuma podemos desprezar isso. De maneira nenhuma. Reflita nisso. Leia a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Conheça os mandamentos, leia os evangelhos, leia a Bíblia inteira. Você pode até dizer, mas é muita coisa. Será muito pior não se importar com isso e passar uma eternidade lá embaixo. Porque aqui, muitas pessoas nessa vida gastam horas da vida, gastam anos com coisas fúteis, com besteiras, passando tempo, gastando com um monte de coisa que não acrescenta nada na vida das pessoas. Ler a Escritura jamais é perca de tempo. Ler a Escritura jamais é algo em vão, mas dará conhecimento e luz à sua consciência, aos seus olhos, e Deus se aproximará de você